O arco e a lira. O poema, a revelação poética, poesia e história. Por Otávio Paz. Tradução Ari Reutemann e Paulina Watt. Editora Kozak Naif. O poema. O ritmo. As palavras se comportam como seres caprichosos e autônomos. Sempre dizem isto e aquilo, e ao mesmo tempo aquilo e o que vem depois. O pensamento não se resigna. Obrigado a usá-las, repetidas vezes pretende reduzi-las às suas próprias leis. E repetidas vezes a linguagem se rebela e explode os diques da sintaxe e do dicionário. Léxicos e gramáticas são obras condenadas a nunca estar prontas. O idioma está sempre em movimento, mas o homem, por ocupar o centro do redemoinho, poucas vezes percebe essa mudança incessante. Daí que, como se a língua fosse algo estático, a gramática afirme que se trata de um conjunto de palavras e que estas constituem a unidade mais simples, a célula linguística. Na verdade, um vocábulo nunca aparece isolado. Ninguém fala em palavras soltas. O idioma é uma totalidade indivisível. Não é formado pela somatória de suas palavras, assim como a sociedade não é o conjunto dos indivíduos que a compõem. Uma palavra isolada é incapaz de constituir uma unidade significativa. A palavra solta não é propriamente linguagem. Tampouco o é uma sucessão de vocábulos dispostos ao acaso. Para que a linguagem se constitua, é preciso que os signos e os sons se associem de tal maneira que impliquem e transmitam um sentido. Na frase, a pluralidade potencial de significados da palavra solta se transforma numa direção certa e única, embora nem sempre rigorosa e unívoca. Então, não é a palavra, e sim a frase ou oração que constitui a unidade mais simples da fala. A frase é uma totalidade autossuficiente. Como num microcosmo, a linguagem inteira vive nela. Assim como o átomo é um organismo que só pode ser separado pela violência. De fato, só pela violência da análise gramatical a frase se decompõe em palavras. A linguagem é um universo de unidades significativas, ou seja, de frases. Basta observar como escrevem aqueles que não passaram pelas normas da análise gramatical para comprovar a verdade dessas afirmações. As crianças não são capazes de isolar as palavras. O estudo da gramática começa ensinando a dividir as frases em palavras, e estas em sílabas e letras. Mas as crianças não têm consciência das palavras. Têm consciência, e muito viva, das frases. Elas pensam, falam e escrevem em blocos significativos e têm dificuldade para entender que uma frase é feita de palavras. Todos aqueles que não sabem escrever bem apresentam a mesma tendência. Quando escrevem, separam ou juntam os vocábulos ao acaso. Não sabem com muita clareza onde eles acabam e onde começam.
Ao falar, ao contrário, os analfabetos fazem as pausas exatamente onde é preciso fazê-las. Pensam em frases. Do mesmo modo, assim que nos abstraímos ou nos exaltamos e deixamos de ser donos de nós mesmos, a linguagem natural recupera seus direitos e duas palavras ou mais se juntam no papel, não de acordo com as regras da gramática, mas obedecendo ao ditado do pensamento. Toda vez que nos abstraímos, a linguagem reaparece em seu estado natural, anterior à gramática. É possível argumentar que há palavras isoladas que são unidades significativas em si mesmas. Em certos idiomas primitivos, a unidade parece ser a palavra. Os pronomes demonstrativos de algumas dessas línguas não se limitam a indicar este ou aquele, mas este que está em pé, aquele que está tão perto que poderia ser tocado, aquela ausente, este visível, etc. Mas cada uma dessas palavras é uma frase. Assim, nem nos idiomas mais simples, a palavra isolada é linguagem. Esses pronomes são palavras-frase. Uma nota. A linguística moderna parece contradizer essa opinião. Não obstante, como veremos, a contradição não é absoluta. Para Jacobson, abre aspas, a palavra é ao mesmo tempo parte integrante de um contexto superior, a frase, e, por si mesma, um contexto de constituintes menores, os morfemas, unidades mínimas dotadas de significação, e fonemas. Fecha aspas. Por sua vez, os fonemas são feixes ou punhados de traços distintivos. Tanto cada traço distintivo como cada fonema se constitui ante as outras partículas numa relação de oposição ou contraste. Os fonemas nada mais denotam além de uma pura alteridade. Pois bem, embora careçam de significação própria, os fonemas participam da significação, já que sua função consiste em diferenciar, cimentar, separar ou destacar os morfemas e dessa maneira distingui-los entre si. De seu lado, o morfema só adquire efetiva significação na palavra e esta na frase ou na palavra-frase. Portanto, traços distintivos, fonemas, morfemas e palavras são signos que só significam plenamente dentro de um contexto. Por último, o contexto só significa e é intangível dentro de um código comum a quem fala e a quem ouve. A linguagem. As unidades semânticas, morfemas e palavras, e as fonológicas, traços distintivos e fonemas, são elementos linguísticos por pertencerem a um sistema de significados que as engloba. As unidades linguísticas não constituem a linguagem, e sim o oposto. A linguagem as constitui. Cada unidade, seja no nível fonológico, seja no significativo, se define por sua relação com as outras partes. A linguagem é uma totalidade indivisível. Nota de 1964. O poema possui o mesmo caráter complexo e indivisível da linguagem e da sua célula, a frase. Todo poema
é uma totalidade fechada em si mesma. É uma frase ou um conjunto de frases que formam um todo. Tal como o resto dos homens, o poeta não se expressa em vocábulos soltos, mas em unidades compactas e inseparáveis. A célula do poema, seu núcleo mais simples, é a frase poética. Mas, ao contrário do que acontece com a prosa, a unidade da frase, o que a constitui como tal e a faz linguagem, não é o sentido ou direção significativa, mas o ritmo. Essa desconcertante propriedade da frase poética será estudada adiante. Antes disso, é indispensável descrever de que maneira a frase prosaica, a fala comum, se transforma em frase poética. Ninguém pode escapar da crença no poder mágico das palavras, nem aqueles que desconfiam delas. A reserva diante da linguagem é uma atitude intelectual. Só medimos e pesamos as palavras em certos momentos. Passado esse instante, devolvemos-lhes o seu crédito. A confiança na linguagem é uma atitude espontânea e original do homem. As coisas são o seu nome. A fé no poder das palavras é uma reminiscência de nossas crenças mais antigas. A natureza é animada. Cada objeto tem uma vida própria. As palavras, que são réplicas do mundo objetivo, também são animadas. A linguagem, como o universo, é um mundo de chamadas e respostas, fluxo e refluxo, união e separação, inspiração e expiração. Algumas palavras se atraem, outras se repelem e todas se correspondem. A fala é um conjunto de seres vivos movidos por ritmos semelhantes aos ritmos que governam os astros e as plantas. Todo aquele que já praticou a escrita automática, até onde é possível tal tentativa, conhece as estranhas e deslumbrantes associações da linguagem deixada ao sabor da própria espontaneidade. Evocação e convocação. Les mots font l'amour. As palavras fazem amor, diz André Breton. E um espírito lúcido, como Alfonso Reis, faz uma advertência ao poeta excessivamente seguro de seu domínio do idioma. Un día las palabras se coaligarán contra ti, se te sublevarán a un tiempo. Um dia as palavras se coligarão contra ti, se revoltarão ao mesmo tempo. Mas não é necessário apelar para estes testemunhos literários. O sonho, o delírio, a hipnose e outros estados de relaxamento da consciência favorecem o fluir das frases. A corrente parece não ter fim. Uma frase nos leva a outra. Arrastados pelo rio de imagens, chegamos às margens do puro existir e adivinhamos um estado de unidade, de reunião final com o nosso ser e com o ser do mundo. Incapaz de represar a correnteza, a consciência vacila. E, de repente, tudo desemboca numa imagem final. Um muro nos barra a passagem. Voltamos ao silêncio. Os estados contrários, tensão extrema da consciência, sentimento agudo da linguagem,
diálogos em que as inteligências se entrechocam e brilham, galerias transparentes que a introspecção multiplica ao infinito, também são favoráveis ao surgimento súbito de frases caídas do céu. Ninguém as chamou. São como recompensa pela vigília. Depois da investida da razão abrindo passagem, entramos numa zona harmoniosa. Tudo se torna fácil, tudo é uma resposta tácita, alusão esperada. Sentimos que as ideias rimam. Vislumbramos então que os pensamentos e frases também são ritmos, chamadas ecos. Pensar é dar a nota justa, vibrar ao ser tocado pela onda luminosa. A cólera, o entusiasmo, a indignação, tudo que nos deixa fora de nós, tem a mesma virtude libertadora. Brotam frases inesperadas e donas de um poder elétrico. Fulminou com o olhar, soltou raios e faíscas pela boca. O elemento fogo preside a todas essas expressões. Os xingamentos e palavrões espocam como sóis atrozes. Há maldições e blasfêmias que fazem a ordem cósmica tremer. Depois, o homem se admira e se arrepende do que disse. Na verdade, não foi ele. Foi outro quem proferiu aquelas frases. Estava fora de si. Os diálogos amorosos têm o mesmo caráter. Os amantes tiram as palavras da boca um do outro. Tudo coincide. Pausas e exclamações, risos e silêncios. O diálogo é mais que um acordo. É um acorde. E os próprios enamorados se sentem como duas rimas felizes pronunciadas por uma boca invisível. A linguagem é o homem, mas é algo mais. Isso poderia ser o ponto de partida de uma inquirição sobre as perturbadoras propriedades das palavras. Mas o poeta não se pergunta como a linguagem é feita, nem se aquele dinamismo é dela ou apenas um reflexo. Com o pragmatismo inocente de todos os criadores, verifica um fato e o utiliza. As palavras chegam e se juntam sem que ninguém as chame. E essas reuniões e separações não são filhas do puro acaso. Uma ordem rege as afinidades e as repulsões. No fundo de todo fenômeno verbal, há um ritmo. As palavras se juntam e se separam respeitando certos princípios rítmicos. Se a linguagem é um contínuo fluxo e refluxo de frases e associações verbais governado por um ritmo secreto, a reprodução desse ritmo nos dará poder sobre as palavras. O dinamismo da linguagem leva o poeta a criar seu universo verbal utilizando as mesmas forças de atração e repulsão. O poeta cria por analogia. Seu modelo é o ritmo que move todo o idioma. O ritmo é um ímã. Ao reproduzi-lo, por meio de metros, rimas, aliterações, paranomásias e outros procedimentos, ele convoca as palavras. Depois da esterilidade, vem um estado de abundância verbal. Abertas as eclusas interiores, as frases brotam como jorros ou mananciais. O difícil
diz Gabriela Mistral, não é encontrar rimas, mas evitar sua abundância. A criação poética consiste, em boa parte, nessa utilização voluntária do ritmo como agente de sedução. A operação poética não é diversa do conjuro, do feitiço e de outros procedimentos da magia. E a atitude do poeta é muito semelhante à do mago. Os dois utilizam o princípio da analogia. Os dois agem com fins utilitários e imediatos. Não se perguntam o que é o idioma ou a natureza, mas se servem deles para seus próprios fins. Não é difícil citar outra marca. Magos e poetas, ao contrário de filósofos, técnicos e sábios, extraem seus poderes de si mesmos. Para atuar, não basta que reúnam um cabedal de conhecimentos, como ocorre com um físico ou com um chofer. Toda operação mágica requer uma força interior obtida graças a um penoso esforço de purificação. As fontes do poder mágico são duplas. As fórmulas e outros métodos de encantamento e a força psíquica do encantador, a afinação espiritual que lhe permite conciliar seu ritmo com o do cosmos. O mesmo acontece com o poeta. A linguagem do poema está nele, e só a ele se revela. A revelação poética implica uma busca interior. Busca que não tem nenhuma semelhança com a introspecção ou análise, mas que busca uma atividade psíquica capaz de provocar a passividade propícia à aparição de imagens. Com muita frequência se compara o mago ao rebelde. A sedução que sua figura ainda exerce sobre nós é consequência de ter sido ele o primeiro que disse não aos deuses e sim à vontade humana. Todas as outras rebeliões, aquelas exatamente pelas quais o homem chegou a ser homem, partem dessa primeira rebelião. Na figura do feiticeiro, há uma tensão trágica, ausente no homem de ciência e no filósofo. Estes servem ao conhecimento, e em seu mundo os deuses e as forças naturais são apenas hipóteses e incógnitas. Para o mago, os deuses não são hipóteses, nem, como para o crente, realidades que é preciso aplacar ou amar, mas poderes que é preciso seduzir, vencer ou burlar. A magia é uma empreitada perigosa e sacrílega, uma afirmação do poder humano perante o sobrenatural. Separado do rebanho humano, cara a cara com os deuses, o mago está sozinho. Nessa solidão reside sua grandeza. E quase sempre, sua esterilidade final. Por um lado, ela é testemunho de sua decisão trágica. Por outro, de seu orgulho. De fato, toda magia que não se transcende, isto é, que não se transforma em dom, em filantropia, devora a si mesma e acaba devorando seu Criador. O mago vê os homens como meios, forças, núcleos de energia latente. Uma das formas da magia consiste no domínio de si mesmo
para depois dominar os outros. Príncipes, reis e chefes se cercam de magos e astrólogos, antecessores dos conselheiros políticos. As receitas do poder mágico contêm fatalmente a tirania e a dominação dos homens. A rebelião do mago é solitária, porque a essência da atividade mágica é a busca do poder. Muitas vezes se assinalaram as semelhanças entre magia e técnica, e alguns pensam que a primeira é a origem remota da segunda. Seja qual for a validade dessa hipótese, é evidente que o traço característico da técnica moderna, tal como o da antiga magia, é o culto ao poder. Diante do mago se ergue Prometeu, a mais alta figura que a imaginação ocidental criou. Nem mago, nem filósofo, nem sábio. Herói, ladrão do fogo, filantropo. A rebelião prometeica encarna a rebelião da espécie. Na solidão do herói encadeado, pulsa, implícita, a volta ao mundo dos homens. A solidão do mago é solidão sem retorno. Sua rebelião é estéril, porque a magia, isto é, a busca do poder pelo poder, acaba aniquilando a si mesma. Não é outro o drama da sociedade moderna. A ambivalência da magia pode ser assim resumida. Por um lado, ela pretende pôr o homem em relação viva com o cosmos, e nesse sentido é uma espécie de comunhão universal. Por outro, seu exercício não implica nada além de uma busca do poder. Para quê? É uma pergunta que a magia não se faz e que não pode responder sem se transformar em outra coisa. Religião, filosofia, filantropia. Em suma, a magia é uma concepção do mundo, mas não é uma ideia do homem. Daí que o mago seja uma figura dividida entre sua comunicação com as forças cósmicas e sua impossibilidade de chegar ao homem, exceto como uma dessas forças. A magia afirma a fraternidade da vida. Uma mesma corrente percorre o universo e nega a fraternidade dos homens. Certas criações poéticas modernas são habitadas pela mesma tensão. A obra de Mallarmé é talvez o exemplo máximo disso. Jamais as palavras estiveram tão carregadas e plenas de si mesmas, a tal ponto que quase não as reconhecemos, como essas flores tropicais quase pretas, de tão rubras. Cada palavra é vertiginosa. Essa é a sua clareza. Mas é uma clareza mineral. Ela nos reflete e nos abisma, sem nos esfriar ou aquecer. Uma linguagem excelsa a esse ponto merecia a prova de fogo do teatro. Só no palco poderia ser consumida e consumada plenamente, e assim encarnar de verdade. Mallarmé tentou. Além de deixar-nos vários fragmentos poéticos, que são experiências teatrais, também deixou uma reflexão sobre esse impossível e sonhado teatro. Mas não há teatro sem palavra poética comum. A tensão da linguagem poética de Mallarmé se consome em si mesma. Seu mito não é filantrópico. Não é Prometeu, que dá fogo aos homens, mas Ígtor, aquele que olha para si mesmo
sua clareza termina por incendiá-lo. A flecha se volta contra quem a dispara, quando o alvo é nossa própria imagem interrogante. A grandeza de Mallarmé não consiste apenas em sua tentativa de criar uma linguagem que fosse o duplo mágico do universo, a obra concebida como um cosmos, mas, sobretudo, na consciência da impossibilidade de transformar essa linguagem em teatro, em diálogo com o homem. Se a obra não se transforma em teatro, não resta alternativa senão desembocar na página em branco. O ato mágico se transmuta em suicídio. Pelo caminho da linguagem mágica, o poeta francês chega ao silêncio. Mas todo silêncio humano contém uma fala. Calamos, dizia Soror Juana, não porque não tenhamos nada a dizer, mas porque não sabemos como dizer tudo o que queríamos dizer. O silêncio humano é um calar e, portanto, é comunicação implícita, sentido latente. O silêncio de Mallarmé nos diz nada, que não é o mesmo que nada dizer. É o silêncio anterior ao silêncio. O poeta não é um mago, mas sua concepção da linguagem como uma society of life, conforme define Cassirer a visão mágica do cosmos, o aproxima da magia. Embora o poema não seja feitiço, nem conjuro, à maneira de em salmos e sortilégios, o poeta desperta as forças secretas do idioma. O poeta encanta a linguagem por meio do ritmo. Uma imagem suscita outra. Assim, a função predominante do ritmo distingue o poema de todas as outras formas literárias. O poema é um conjunto de frases, uma ordem verbal baseada no ritmo. Batendo-se num tambor a intervalos iguais, o ritmo aparecerá como tempo dividido em porções homogêneas. A representação gráfica dessa abstração poderia ser uma linha tracejada. A intensidade rítmica dependerá da celeridade com que os golpes atinjam a membrana do tambor. Intervalos mais reduzidos corresponderão à redobrada violência. As variações também dependerão da combinação entre batidas e intervalos. Por exemplo, mesmo reduzido a esse esquema, o ritmo é algo mais que medida, algo mais que tempo dividido em porções. A sucessão de golpes e pausas revela certa intencionalidade, algo assim como uma direção. O ritmo provoca uma espera, suscita um desejar. Se é interrompido, temos um choque. Algo se rompe. Se continua, esperamos alguma coisa que não sabemos nomear. O ritmo provoca em nós um estado de ânimo que só se acalmará quando sobrevier alguma coisa. Ele nos deixa em atitude de espera. Sentimos que o ritmo é um ir em direção a algo, mas não sabemos o que vem a ser esse algo. Todo ritmo é sentido de algo. Então,
O ritmo não é exclusivamente uma medida vazia de conteúdo, mas uma direção, um sentido. O ritmo não é medida, é tempo original. A medida não é tempo, é maneira de calculá-lo. Heidegger nos mostrou que toda medida é uma forma de tornar presente o tempo. Calendários e relógios são maneiras de cadenciar nossos passos. Essa apresentação implica a redução ou a abstração do tempo original. O relógio apresenta o tempo, e para apresentá-lo, divide-o em porções iguais e carentes de sentido. A temporalidade, que é o próprio homem e que, portanto, dá sentido ao que toca, é anterior à apresentação e ao que a torna possível. O tempo não está fora de nós. Não é algo que passa diante dos nossos olhos, como os ponteiros do relógio. Nós somos o tempo. Não são os anos que passam, mas nós que passamos. O tempo possui uma direção, um sentido, porque ele é nós mesmos. O ritmo realiza uma operação contrária à de relógios e calendários. O tempo deixa de ser medida abstrata e volta ao que é, algo concreto e dotado de uma direção. Contínuo emanar, perpétuo ir além. O tempo é um permanente transcender-se. Sua essência é o mais e a negação desse mais. O tempo afirma o sentido de um modo paradoxal. Possui um sentido, o ir além, sempre fora de si, que não cessa de negar a si mesmo como sentido. Destrói-se, e ao destruir-se, repete-se, mas cada repetição é uma mudança. Sempre o mesmo e a negação do mesmo. Assim, nunca é apenas medida, sucessão vazia. Quando o ritmo se desdobra à nossa frente, algo passa com ele. Nós mesmos. No ritmo há um ir para que só pode ser elucidado se, ao mesmo tempo, se elucida o que somos nós. O ritmo não é medida, nem algo que esteja fora de nós. Nós mesmos é que nos vertemos no ritmo e nos lançamos em direção a algo. O ritmo é sentido e diz algo. Assim, seu conteúdo verbal ou ideológico não é isolável. O que dizem as palavras do poeta já está sendo dito pelo ritmo em que essas palavras se apoiam. E mais, essas palavras surgem naturalmente do ritmo, como a flor do seu caule. A relação entre ritmo e palavra poética não é diferente da existente entre dança e ritmo musical. Não se pode dizer que o ritmo é a representação sonora da dança, tampouco que a dança seja a tradução corporal do ritmo. Todas as danças são ritmos, todos os ritmos, danças. No ritmo já está a dança e vice-versa. Rituais e relatos míticos mostram que é impossível dissociar o ritmo do seu sentido. O ritmo foi um procedimento mágico com uma finalidade imediata: encantar e aprisionar certas forças, exorcizar outras. Ele também serve para comemorar, ou mais exatamente, para reproduzir certos mitos. A aparição de um demônio, ou a chegada de um deus, o fim de um tempo, ou o começo de outro.
O duplo do ritmo cósmico era uma força criadora, no sentido literal da palavra, capaz de realizar o que o homem desejava: a vinda da chuva, a abundância da caça ou a morte do inimigo. A dança já continha em germe a representação. O balado e a pantomima eram também um drama e uma cerimônia, um ritual. O ritmo era um rito. Sabemos, por outro lado, que rito e mito são realidades inseparáveis. Em todo canto mítico se revela a presença do rito, porque o relato não é mais que uma tradução em palavras da cerimônia ritual. O mito conta ou descreve o rito. O rito atualiza o relato. Por meio de danças e cerimônias, o mito se encarna e se repete. O herói volta a estar entre os homens e vence os demônios. A terra se cobre de verdor e aparece o rosto radiante da desenterrada. O tempo que acaba renasce e começa um novo ciclo. O relato e sua representação são inseparáveis. Ambos já se encontram no ritmo, que é drama e dança, mito e rito, relato e cerimônia. A dupla realidade do mito e do rito se apoia no ritmo que os contém. Fica claro outra vez, longe de ser medida vazia e abstrata. O ritmo é inseparável de um conteúdo concreto. Outro tanto acontece com o ritmo verbal. A frase ou ideia poética não precede o ritmo, nem este antecede aquela. Ambos são a mesma coisa. Já pulsam no verso a frase e sua possível significação. Por isso, há métricas heróicas e leves, dançantes e solenes, alegres e fúnebres. O ritmo não é medida, é visão de mundo. Calendários, moral, política, técnica, artes, filosofias, tudo, enfim, que chamamos cultura, tem suas raízes no ritmo. Ele é a fonte de todas as nossas criações. Ritmos binários ou terciários, antagônicos ou cíclicos, eles alimentam as instituições, as crenças, as artes e as filosofias. A própria história é ritmo, e cada civilização pode ser reduzida ao desenvolvimento de um ritmo primitivo. Os antigos chineses viam, talvez seja mais exato dizer, ouviam, o universo como a combinação cíclica de dois ritmos, uma vez yin, outra vez yang. Eis o Tao. Yin e yang não são ideias, pelo menos no sentido ocidental da palavra, como observa Granit. Tampouco são meros sons e notas. São emblemas, imagens que contêm uma representação concreta do universo. Dotados de um dinamismo criador de realidades, Yin e Yang se alternam e, ao se alternarem, engendram a totalidade. Nessa totalidade, nada foi suprimido nem abstraído. Cada aspecto está presente, vivo e sem perder as suas particularidades. Yin é o inverno, a estação das mulheres, a casa e a sombra. Seu símbolo é a porta, o fechado e escondido que amadurece na escuridão. Yang é a luz, os trabalhos agrícolas, a caça e a pesca, o ar livre, o tempo dos homens, aberto. Calor e frio, luz e escuridão. Tempo de plenitude e tempo de decrepitude. Tempo masculino e tempo feminino. Um aspecto dragão e um aspecto serpente. Assim é a vida.
O universo é um sistema bipartido de ritmos opostos, alternantes e complementares. O ritmo governa o crescimento das plantas e dos impérios, das colheitas e das instituições. Preside a moral e a etiqueta. A libertinagem dos príncipes altera a ordem cósmica, mas também a altera, em certos períodos, sua castidade. A cortesia e o bom governo são formas rítmicas, como o amor e a passagem das estações. O ritmo é a imagem viva do universo, encadeamento visível da legalidade cósmica. Yin e Yang. Uma vez Yin, outra vez Yang. Eis o Tao. O povo chinês não foi o único que sentiu o universo como união, separação e reunião de ritmos. Todas as concepções cosmológicas do homem surgem da intuição de um ritmo original. No fundo de toda cultura se encontra uma atitude fundamental diante da vida que, antes de se expressar em criações religiosas, estéticas ou filosóficas, se manifesta como ritmo. Yin e Yang para os chineses, ritmo quaternário para os astecas, dual para os hebreus. Os gregos concebem o cosmos como luta e combinação de contrários. Nossa cultura está impregnada de ritmos ternários. Da lógica e da religião até a política e a medicina, tudo parece ser regido por dois elementos que se fundem e se absorvem numa unidade. Pai, mãe, filho, tese, antítese, síntese, comédia, drama, tragédia, inferno, purgatório, céu, temperamento sanguíneo, muscular e nervoso, memória, vontade e entendimento, reino mineral, vegetal e animal, aristocracia, monarquia e democracia. Não é esse o momento adequado para perguntar se o ritmo é uma expressão das instituições sociais primitivas, do sistema de produção ou de outras causas, ou se, pelo contrário, as camadas estruturais sociais não passam de manifestações dessa primeira e espontânea atitude do homem diante da realidade. Essa pergunta, talvez a essencial da história, tem o mesmo caráter vertiginoso da pergunta sobre o ser do homem, pois esse ser parece não ter base ou fundamento. Em vez disso, disparado ou exalado, dá a impressão de que se assenta em seu próprio sem fim. Mas, se não podemos dar uma resposta ao problema, pelo menos é possível afirmar que o ritmo é inseparável da nossa condição. Quero dizer, é a manifestação mais simples, permanente e antiga do fato decisivo que nos faz ser homens, ser temporais, ser mortais e sempre lançados em direção a algo, ao outro, à morte, Deus, a amada, nossos semelhantes. A constante presença de formas rítmicas em todas as expressões humanas não podia deixar de provocar a tentação de construir uma filosofia fundada no ritmo. Mas cada sociedade possui um ritmo próprio. Ou, mais exatamente, cada ritmo é uma atitude, um sentido e uma imagem do mundo diferente e particular. Do mesmo modo que é impossível reduzir os ritmos a uma única medida, dividida em espaços homogêneos, tampouco é possível abstraí-los e transformá-los em esquemas racionais. Cada ritmo implica uma visão concreta do mundo. Então, o ritmo universal de que falam alguns filósofos é uma abstração que quase não tem relação com o ritmo original, criador de imagens, poemas e obras. O ritmo, que é imagem e sentido, a atitude espontânea do homem diante da vida,
não está fora de nós. É nós mesmos, expressando-nos. É temporalidade concreta, vida humana não repetível. O ritmo que Dante percebeu e que move as estrelas e as almas se chama amor. Lao Tse e Chuang Tzu ouvem outro ritmo, feito de contrários relativos. Heráclito o sentiu como guerra. Não é possível reduzir todos esses ritmos a uma unidade sem que se evapore, ao mesmo tempo, o conteúdo particular de cada um deles. O ritmo não é filosofia, é imagem do mundo. Ou seja, é aquilo em que as filosofias se apoiam. Em todas as sociedades existem 2 calendários. Um rege a vida diária e as atividades profanas, outro os períodos sagrados, os ritos e as festas. O primeiro consiste numa divisão do tempo em porções iguais, horas, dias, meses, anos. Seja qual for o sistema adotado para a medição do tempo, este é uma sucessão quantitativa de porções homogêneas. No calendário sagrado, pelo contrário, rompe-se a continuidade. A data mítica surge se uma série de circunstâncias se conjuga para reproduzir o acontecimento. Diferentemente da profana, a data sagrada não é uma medida, mas uma realidade viva, carregada de forças sobrenaturais que se encarna em lugares determinados. Na representação profana do tempo, o dia 1º de janeiro sucede necessariamente ao 31 de dezembro. Na religiosa, pode muito bem acontecer que o tempo novo não suceda ao velho. Todas as culturas sentiram o horror do fim do tempo. Daí a existência de ritos de entrada e saída. Entre os antigos mexicanos, os ritos do fogo, comemorados todo o fim do ano e especialmente ao término do ciclo de 52 anos, não tinham outro propósito senão provocar a chegada do tempo novo. Quando se acendiam as fogueiras na Colina da Estrela, todo o Vale do México, até então mergulhado em sombras, se iluminava. Mais uma vez o mito se encarnara. O tempo, um tempo criador de vida e não sucessão vazia, havia sido reengendrado. A vida podia continuar até que esse tempo, por sua vez, se desgastasse. Um admirável exemplo plástico dessa concepção é o Enterro do Tempo, pequeno monumento de pedra que se encontra no Museu de Antropologia do México. Rodeados de caveiras, jazem os signos do tempo velho. Dos seus restos brota o tempo novo. Mas o renascer não é fatal. Há mitos, como o do Graal, que aludem à obstinação do tempo velho, que teima em não morrer, em não ir embora. A esterilidade impera. Os campos ficam ressecados, as mulheres não concebem, os velhos governam. Os ritos de saída, que quase sempre consistem na intervenção salvadora de um jovem herói, obrigam o tempo velho a dar lugar a seu sucessor. Se a data mítica não se insere na pura sucessão, em que tempo se passa? A resposta nos é dada pelos contos de fadas. Era uma vez um rei.
O mito não se situa numa data determinada, mas em uma vez, um nó em que espaço e tempo se entrelaçam. O mito é um passado que também é um futuro. Pois a região temporal onde os mitos acontecem não é o ontem irreparável e finito de todo o ato humano, mas um passado carregado de possibilidades, suscetível de atualizar-se. O mito transcorre num tempo arquetípico, e mais, é tempo arquetípico, capaz de reencarnar. O calendário sagrado é rítmico porque é arquetípico. O mito é um passado que é um futuro disposto a se realizar num presente. Na nossa concepção cotidiana do tempo, este é um presente que se encaminha para o futuro, mas fatalmente desemboca no passado. A ordem mítica inverte os termos. O passado é um futuro que desemboca no presente. O calendário profano nos veda as portas de acesso ao tempo original que abraça todos os tempos, passados ou futuros, num presente, numa presença total. A data mítica nos deixa entrever um presente que enlaça o passado com o futuro. O mito, assim, contém a vida humana na sua totalidade. Por meio do ritmo, ele atualiza um passado arquetípico, ou seja, um passado que potencialmente é um futuro disposto a se encarnar num presente. Nada mais distante de nossa concepção cotidiana do tempo. Na vida diária, nos agarramos à representação cronométrica do tempo. Por mais que falemos de maus tempos e bons tempos, e por mais que todo dia 31 de dezembro nos despeçamos do ano velho e saudemos a chegada do novo. Nenhuma dessas atitudes, resíduos da antiga concepção do tempo, nos impede de arrancar diariamente uma página do calendário ou de consultar a hora no relógio. Nosso bom tempo não se afasta da sucessão. Podemos suspirar pelo passado, que tem fama de ser melhor que o presente, mas sabemos que o passado não vai voltar. Nosso bom tempo morre da mesma morte que todos os tempos. É sucessão. Em contrapartida, a data mítica não morre, repete-se, encarna. Então, o que distingue o tempo mítico de todas as outras representações do tempo é o fato de ser um arquétipo. Passado sempre suscetível de ser hoje, o mito é uma realidade flutuante, sempre disposta a encarnar-se e voltar a ser. A função do ritmo se define agora com mais clareza. Por obra da repetição rítmica, o mito retorna. Robert e Maus, em seu clássico estudo sobre o tema, constatam o caráter descontínuo do calendário sagrado e encontram na magia rítmica a origem dessa descontinuidade. Abre aspas. A representação mítica do tempo é essencialmente rítmica. Para a religião e a magia, o calendário não tem finalidade de medir, mas sim de ritmar o tempo. Fecha aspas. Evidentemente, não se trata de ritmar o tempo, resquício positivistas desses autores, mas de voltar ao tempo original. A repetição rítmica é invocação e convocação do tempo original, e mais exatamente, recriação do tempo arquetípico.
Nem todos os mitos são poemas, mas todo poema é mito. Como no mito, também no poema, o tempo cotidiano sofre uma transmutação. Deixa de ser sucessão homogênea e vaza para tornar-se ritmo. Tragédia, epopeia, canção. O poema tende a repetir e recriar um instante, um fato ou conjunto de fatos que, de algum modo, são arquetípicos. O tempo do poema é diferente do tempo cronométrico. O que passou, passou, dizem as pessoas. Para o poeta, o que passou voltará a ser, voltará a se encarnar. O poeta, diz o centauro Quirón a Fausto, não está amarrado pelo tempo. E este lhe responde: fora do tempo, Aquiles encontrou Helena. Fora do tempo? Mais exatamente, no tempo original. Mesmo nos romances históricos e nos de temática contemporânea, o tempo do relato se afasta da sucessão. O passado e o presente dos romances não são os da história nem os da reportagem jornalística. Não é o que foi nem o que está sendo, e sim o que está se fazendo, o que está se gerando. É um passado que se reengendra e reencarna de duas maneiras: no momento da criação poética e depois como recriação, quando o leitor revive as imagens do poeta e convoca outra vez esse passado que retorna. O poema é tempo arquetípico, que se faz presente no momento em que os lábios de alguém repetem suas frases rítmicas. Essas frases rítmicas são o que chamamos de versos, e sua função consiste em recriar o tempo. Ao tratar da origem da poesia, diz Aristóteles, abre aspas, ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congênito no homem, e nisso difere de outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções, e os homens se comprazem no imitado. Fecha aspas. E mais adiante, acrescenta que o objeto próprio dessa reprodução imitativa é a contemplação por semelhança ou comparação. A metáfora é o principal instrumento da poesia, já que por meio da imagem, que aproxima e torna semelhantes os objetos distantes ou opostos, o poeta pode dizer que isto é parecido com aquilo. A poética de Aristóteles sofreu muitas críticas. Só que, ao contrário do que tenderíamos a pensar instintivamente, o que nos parece insuficiente não é tanto o conceito de reprodução imitativa como sua ideia de metáfora, e, principalmente, sua noção de natureza. Como explica Garcia Baca em sua introdução à poética, imitar não significa copiar um original, mas sim toda a ação cujo efeito é uma presentificação. E o efeito de tal imitação, que ao pé da letra não copia nada, será um objeto original e nunca visto, ou nunca ouvido, como uma sinfonia ou uma sonata.
Mas de onde o poeta tira esses objetos nunca vistos nem ouvidos? O modelo do poeta é a natureza, paradigma e fonte de inspiração para todos os gregos. Com mais razão que a arte de Zola e seus discípulos, podemos chamar a arte grega de naturalista. Pois bem, uma das coisas que nos distinguem dos gregos é nossa concepção da natureza. Não sabemos como ela é, nem qual é a sua fisionomia, se tiver alguma. A natureza deixou de ser algo animado, um todo orgânico e possuidor de uma forma. Não é sequer um objeto, porque a própria ideia de objeto perdeu sua antiga consistência. Se a noção de causa está sob suspeita, como não estaria a de natureza, com suas 4 causas? Tampouco sabemos onde termina o natural e começa o humano. O homem, há séculos, deixou de ser natural. Alguns o concebem como um feixe de impulsos e reflexos, ou seja, como um animal superior. Outros fizeram desse animal uma série de respostas a estímulos dados, ou seja, um ente cujo comportamento é previsível e cujas reações não se distinguem das reações de um aparelho. Para a cibernética, o homem se comporta como uma máquina. No extremo oposto, estão aqueles que nos concebem como entes históricos, cuja única continuidade é a da mudança. E isso não é tudo. Natureza e história tornaram-se termos incompatíveis, ao contrário do que acontecia entre os gregos. Se o homem é um animal ou uma máquina, não vejo como pode ser um ente político, a não ser reduzindo a política a um ramo da biologia ou da física. E vice-versa. Se é histórico, não é natural nem mecânico. Então, o que nos parece estranho e caduco, como observa muito bem Garcia Baca, não é a poética aristotélica, mas sua ontologia. A natureza não pode ser um modelo para nós, porque o termo perdeu toda a sua consistência. Não menos insatisfatória parece a ideia aristotélica da metáfora. Para Aristóteles, a poesia ocupa um lugar intermediário entre a história e a filosofia. A primeira reina sobre os fatos, a segunda rege o mundo do necessário. Entre os dois extremos, a poesia se oferece como o opcional. Diz Garcia Baca, abre aspas, não é ofício do poeta contar as coisas como elas aconteceram, mas sim como desejaríamos que tivessem acontecido. Fecha aspas. O reino da poesia é o Oxalá. O poeta é homem de desejos. De fato, a poesia é desejo. Mas esse desejo não está vinculado ao possível nem ao verossímil. A imagem não é o impossível inverossímil, desejo de impossíveis. A poesia é fome de realidade. O desejo aspira sempre a suprimir as distâncias, como se vê no desejo por excelência, o impulso amoroso. A imagem é a ponte que o desejo constrói entre o homem e a realidade. O mundo do Oxalá é o mundo da imagem por comparação de semelhanças, e o seu principal veículo é a palavra como. Isto é como aquilo. Mas há outra metáfora que suprime o como e diz: isto é aquilo. Nela o desejo entra em ação.
não compara nem mostra semelhanças, mas revela e mais provoca a identidade última de objetos que nos pareciam irredutíveis. Então, em que sentido a ideia de Aristóteles nos parece verdadeira? No sentido de a poesia ser uma reprodução imitativa. Se entendemos por isso que o poeta recria arquétipos, na acepção mais antiga da palavra, modelos, mitos. Mesmo o poeta lírico, ao recriar sua experiência, convoca um passado que é um futuro. Não é um paradoxo afirmar que o poeta, como as crianças, os primitivos e, em suma, como todos os homens, quando soltam as rédeas da sua tendência mais profunda e natural, é um imitador por profissão. Essa imitação é criação original, evocação, ressurreição e recriação de algo que está na origem dos tempos e no fundo de cada homem. Algo que se confunde com o próprio tempo e também conosco. E que, sendo de todos, também é único e singular. O ritmo poético é a atualização desse passado que é um futuro que é um presente. Nós mesmos. A frase poética é tempo vivo, concreto. É ritmo, tempo original, recriando-se perpetuamente. Contínuo renascer e remorrer, e de novo renascer. A unidade da frase, que na prosa se dá pelo sentido ou significação, no poema se obtém graças ao ritmo. A coerência poética, portanto, deve ser de uma ordem diferente da prosa. A frase rítmica nos leva, assim, ao exame do seu sentido. Contudo, antes de estudar como se dá a unidade significativa da frase poética, é necessário examinar mais de perto as relações entre a prosa e o verso.